Você já ouviu falar sobre a lenda da Estrada Perdida? A estrada deserta que poucos ousam cruzar depois do anoitecer? Aqueles que tentaram, juram ter visto coisas que desafiavam a própria realidade. Desaparecimentos sem explicação, vozes sussurradas pelo vento e um fantasma que surge na neblina, sempre à espreita, e mais o que é mais assustador. O que ele quer? Ou quem ele era antes de se perder entre os vivos e os mortos? Essa é uma história de tirar o fôlego, e a última coisa que você vai querer fazer é cruzar o caminho desse espírito atormentado. Mas cuidado, e algumas estradas não têm volta. O fantasma da estrada perdida. O que ninguém sobrevive para contar. A noite se aproximava com uma lentidão quase cruel, tingindo o horizonte com matizes de roxo profundo e azul escuro, como se o próprio céu estivesse afundando em um abismo sem fim. O vento carregava uma frieza cortante, fazendo as folhas secas das árvores mortas à beira da estrada perdida se retorcerem com um som inquietante, como sussurros ancestrais ecoando no vazio. Daniel, um jovem fotógrafo com alma de explorador, tinha uma meta simples: capturar o pôr do sol perfeito em um dos pontos mais remotos e esquecidos pela civilização. Mas, à medida que avançava por aquele caminho tortuoso e desolado, a beleza natural que antes o atraía começou a se distorcer, tomando um aspecto ameaçador, quase vivo. Seus amigos o haviam avisado para ficar longe da estrada perdida. Eles riam descontraídos, mas havia algo na forma como falavam das histórias. Dos acidentes sem explicação, dos desaparecimentos repentinos, das testemunhas que juravam ter visto coisas além da compreensão humana, que deixavam um gosto amargo no ar. Daniel não se considerava uma pessoa supersticiosa. Era alguém que buscava o tangível, o visível através das lentes da sua câmera. Entretanto, conforme as sombras se alongavam ao seu redor, o humor leve do início da jornada começou a evaporar. Ele se pegava lançando olhares rápidos pelo retrovisor, sentindo-se subitamente consciente da estranha quietude que dominava a estrada. A cada quilômetro percorrido, a estrada parecia se esticar mais do que deveria. O asfalto irregular tremeluzia sob os faróis do carro, como se estivesse se dissolvendo na escuridão. O caminho, antes definido e previsível, agora parecia uma entidade própria, envolta em mistério. Era como se a estrada estivesse testando sua paciência, sua determinação e ou talvez até sua sanidade. O ar ao redor de Daniel parecia pesado, denso, carregado com uma presença invisível que lhe apertava o peito, tornando difícil até mesmo respirar. Ele não sabia dizer exatamente quando começou, mas a sensação era inconfundível. Alguém estava observando. Não era algo que ele pudesse ver, mas ele podia sentir, com uma clareza perturbadora, a presença pairando sobre ele, como um par de olhos que se escondiam nas sombras, prontos para emergir a qualquer momento. Cada árvore, cada sombra que passava pela janela parecia conter algo e alguém. E conforme o vento uivava mais forte, cortando a estrada como lâminas invisíveis, um arrepio gelado subiu por sua espinha, deixando sua pele arrepiada, como se dedos gélidos o tivessem tocado sem aviso. O medo era sutil no início, apenas um incômodo no fundo da mente. Mas agora era um peso constante, arrastando-se pelo seu estômago, plantando raízes profundas no seu subconsciente. Daniel tentou afastar o desconforto. Ele forçou um sorriso para si mesmo, riu nervosamente em um esforço de se convencer de que tudo aquilo não passava de sua imaginação exacerbada. Mas a estrada não tinha fim. Parecia que ele estava dirigindo há horas, embora o relógio dissesse que apenas 20 minutos haviam se passado. O rádio do carro chiou de repente, sem motivo, como se sintonizasse com algo além do alcance humano, e Daniel sentiu o medo esgueirar-se de novo, apertando-se em volta de seu coração com uma força implacável. Foi então que algo mudou na vegetação ao redor. As árvores pareciam mais altas, mais escuras, como se houvesse algo entre os galhos que o espiava silenciosamente. O farol do carro, que até então cortava o caminho à sua frente, parecia ser engolido pela escuridão densa. A estrada não era mais apenas um caminho, era um lugar que o estava absorvendo, lenta e inexoravelmente.
De repente, ele sentiu que havia cruzado algum limite invisível, onde o mundo real começava a se desintegrar, dando lugar a algo muito mais sinistro e perturbador. Outro arrepio percorreu sua espinha, mas desta vez foi mais forte, mais visceral, como se o próprio ar ao seu redor estivesse contaminado por uma presença maligna. Ele apertou o volante, tentando focar na estrada à frente, mas no fundo da sua mente, a pergunta persistente continuava ecoando: estaria ele realmente sozinho ali? Daniel estacionou o carro, sentindo um leve tremor nas mãos enquanto desligava o motor. O velho marco de estrada estava coberto de musgo, quase invisível sob a espessa neblina que agora engolia tudo ao seu redor. O farol do carro parecia apenas conseguir penetrar alguns metros antes de ser sufocado pelo manto branco e denso. Um silêncio perturbador pairava sobre o lugar, como se o mundo ao redor tivesse parado de respirar, congelado no tempo. Nem o vento ousava se mover por ali. Era um silêncio que não parecia natural. Não era apenas a ausência de som. Era como se o próprio som tivesse sido sugado para dentro da escuridão. Daniel abriu a porta com cuidado, cada movimento parecendo mais pesado do que deveria ser. O ar ao seu redor era úmido, carregado com uma sensação opressiva de presença invisível. Quando seus pés tocaram o chão, ele sentiu o peso da estrada de forma diferente, como se houvesse algo abaixo da superfície, algo antigo, que se mexia lentamente, esperando. Com sua câmera pendurada no pescoço, ele começou a caminhar, tentando ignorar o crescente desconforto que se espalhava por seu corpo como veneno. As folhas secas e galhos quebradiços estalavam sob suas botas com um som que parecia estranhamente alto, ecoando em meio àquele silêncio sobrenatural. Cada passo que ele dava parecia ser observado, como se a neblina ao seu redor tivesse olhos que espreitavam, atentos a cada movimento. O chão sob seus pés parecia mais frio a cada metro que avançava, o que era impossível de ignorar. Era como se ele estivesse cruzando uma fronteira invisível, entrando em um lugar onde o mundo dos vivos começava a se misturar com algo muito mais sombrio. Então, ele parou. No meio da estrada, no coração daquela névoa impenetrável, ele a viu. Uma figura feminina, imóvel, envolta em um vestido branco gasto pelo tempo e pela dor. O tecido parecia flutuar levemente, como se fosse parte da própria névoa, mas ao mesmo tempo parecia pesado, encharcado de algo escuro e denso. Seu cabelo, molhado e desgrenhado, cobria parcialmente o rosto, caindo em longas mechas que escorriam como água. Daniel sentiu um frio repentino, como se toda a sua coragem estivesse sendo drenada pela visão à sua frente. Ela estava ali, parada no meio da estrada, sem se mover, mas o que mais o perturbava era a inclinação suave de sua cabeça. Era um gesto sutil, quase imperceptível, mas algo no modo como ela inclinava a cabeça para o lado sugeria que ela estava ouvindo. Ouvindo algo que ele não podia ouvir, ou talvez, e esperando algo que ele não podia ver. Seu coração começou a martelar no peito, cada batida mais forte e mais frenética do que a anterior, como se algo dentro dele estivesse tentando escapar. Daniel piscou, tentando clarear a visão, o suor frio escorrendo pela nuca. Por um segundo, ele desviou o olhar, o pânico começando a tomar conta. Quando voltou a olhar, a figura havia desaparecido. O lugar onde ela estivera agora estava vazio, como se nunca houvesse nada ali. A névoa, no entanto, parecia mais densa, mais próxima, quase tocando sua pele. Por um momento, ele ficou parado, o corpo tenso como uma corda prestes a se romper, tentando entender o que acabará de acontecer. Ele esfregou os olhos, tentando afastar a visão. Talvez fosse um truque da luz, talvez fosse a névoa distorcendo sua percepção. Mas lá no fundo, ele sabia que não era. Ele havia visto, e o que quer que fosse aquilo, não era uma ilusão. Tentando se recompor, Daniel respirou fundo, mas o ar parecia mais pesado, denso como chumbo. A sensação de estar sendo observado se intensificou, sufocando-o. Ele não conseguia se livrar da ideia de que algo, ou alguém, estava por perto, espreitando, esperando. Era como se a própria estrada estivesse viva, pulsando com uma energia antiga e maligna,
observando-o com uma fome invisível. Ele não estava sozinho. Sabia disso com uma certeza esmagadora. O que ele não sabia era se aquela presença queria ser vista ou se apenas queria brincar com sua mente, antes de fazer seu próximo movimento. Os passos ecoaram atrás de Daniel com uma clareza perturbadora, rompendo o silêncio sufocante da estrada como se fossem marteladas contra o chão úmido. Era um som suave, mas pesado o suficiente para fazer seu coração parar por um momento. Seus músculos ficaram tensos, e ele sentiu o sangue gelar nas veias. Aquele som. O som de alguém caminhando a poucos metros de distância. Fazia seu coração bater mais forte, pulsando em seus ouvidos como um tambor frenético. Lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço sobre-humano, ele se virou, temendo o que poderia encontrar. Mas, não havia ninguém. Ou, pelo menos, ninguém que ele pudesse ver claramente. A neblina ao seu redor parecia estar viva, se contorcendo de forma incomum, como se sombras estivessem escondidas dentro dela, movimentando-se e espreitando por trás daquela cortina densa e translúcida. Ele piscou, tentando focar, mas as formas se dissolviam antes que ele pudesse identificá-las, como vultos dançando à beira de sua visão periférica. Algo estava ali, ele sabia. Algo que o observava e que estava cada vez mais perto. Foi nesse instante que ele ouviu. Um som fraco, distante, quase engolido pela névoa, mas inconfundível. Um choro. Um lamento baixo, carregado de tristeza e desespero, flutuando pelo ar frio da noite. Daniel ficou paralisado, seu corpo congelado pela dúvida e pelo medo. O som penetrava fundo em sua mente, como um eco de um sofrimento tão antigo que parecia quase palpável. Cada nota do choro trazia consigo uma onda de agonia que invadia seu peito, sufocando sua coragem. Era uma dor tão intensa que ele podia sentir aquilo e como se fosse dele. Foi então que ele se lembrou. A lenda. A história corria pela região havia décadas, falada com sussurros em torno de fogueiras e bares noturnos. A história da mulher que morreu naquela estrada, de uma forma brutal e terrível, num acidente que ceifou não só sua vida, mas também a alma daqueles que testemunharam a tragédia. Eles diziam que seu espírito, incapaz de descansar, vagava por ali, perdida entre a vingança e a redenção. Mas havia algo ainda mais assustador. Diziam que aqueles que cruzavam seu caminho amaldiçoado, raramente viviam para contar a história. Um arrepio cortou sua espinha como uma lâmina de gelo. Daniel sentiu a respiração ficar presa na garganta, e seu corpo começou a tremer. A lenda, até então apenas um conto que ele escutara sem dar muita atenção, agora o envolvia como uma teia invisível, apertando-o cada vez mais. Ele queria correr, queria gritar, mas o medo o imobilizava, como se suas pernas estivessem presas em cimento. De repente, uma presença palpável surgiu atrás dele. Era como um peso no ar, algo denso e frio que roçava sua pele. Ele sentiu uma mão. Gelada como a própria morte. Tocar seu ombro, com dedos finos e frios que pareciam puxá-lo de volta para algo que ele não queria encarar. O toque era tão real que ele sentiu a pressão, como se a própria estrada tentasse segurá-lo, puxando-o para dentro de sua escuridão eterna. Num impulso desesperado, Daniel se virou bruscamente, o pânico queimando em seu peito. Mas não havia ninguém ali. Nada além da névoa e o silêncio esmagador que o acompanhava. Seus olhos se arregalaram de terror enquanto sua mente lutava para compreender o que estava acontecendo. O frio intenso o envolvia, e o som daquele choro persistente parecia agora estar dentro de sua cabeça, sufocante, como se fosse parte dele. Ele correu. Não pensou duas vezes. Apenas correu em direção ao carro, cada passo mais pesado, cada respiração mais curta, enquanto a sensação de que algo o perseguia aumentava a cada segundo. O pavor crescia em ondas, quase o afogando, enquanto ele lutava para escapar daquilo que sentia estar logo atrás de si, invisível, mas perigosamente próximo. Quando finalmente chegou ao carro, suas mãos tremiam tanto que ele quase não conseguia abrir a porta. Ele entrou,
batendo a porta com força, o coração martelando contra suas costelas como se fosse explodir a qualquer momento. Com um gesto rápido e desesperado, ele tentou ligar o carro, mas o motor tossiu e morreu. Ele virou a chave novamente, mas o carro permanecia inerte, como se a própria estrada o estivesse mantendo ali, presa em suas garras sombrias. De repente, o rádio do carro se ligou sozinho. Um chiado perturbador encheu o ar, cortando o silêncio. O som era irregular, como estática misturada a algo mais e algo que ele não conseguia entender de imediato. E então, no meio daquele ruído fantasmagórico, uma voz sussurrou seu nome. Baixa, arrastada, como se viesse de um lugar além da compreensão humana. Daniel. Ele congelou. Seu corpo inteiro ficou rígido de pavor, os pelos de sua nuca se arrepiaram e sua respiração ficou presa na garganta. A voz era etérea, gélida e absolutamente inumana, e o som de seu próprio nome o perfurava como uma lâmina afiada, direto em sua alma. Ela o chamava. Não era um pedido e era uma convocação. Uma exigência. Daniel sabia, no fundo de seu ser, que aquele era o espírito da mulher. E ela o havia escolhido. Desespero era a única coisa que restava em Daniel. O carro parecia estar possuído pela própria estrada, e o som do rádio ainda ecoava em sua mente, com aquele sussurro fantasmagórico invocando seu nome. O pavor o envolvia como uma nuvem sufocante, e ele sabia que precisava sair dali. Com uma explosão de adrenalina, ele empurrou a porta do carro e saiu, tropeçando na estrada escura. Ele não olhou para trás, não ousou. Seu único pensamento era correr. Correr e se afastar daquilo que parecia querer devorar sua alma. Mas a cada passo que ele dava, a neblina parecia se fechar mais ao seu redor, como se tivesse vida própria. Ela se adensava, sufocante, envolvente, e cada respiração se tornava mais difícil, como se o ar estivesse sendo drenado. Não havia nada ao seu redor além da estrada interminável e da escuridão impenetrável. O mundo que ele conhecia havia desaparecido completamente, engolido por aquela névoa viva e pelo terror que a acompanhava. Ele corria com todas as suas forças, mas a sensação de estar preso em uma armadilha crescia a cada segundo. A estrada parecia mudar, distorcendo-se à medida que ele avançava, como se estivesse se esticando e encolhendo, brincando com sua percepção. O chão debaixo de seus pés parecia mais macio, como se ele estivesse pisando em algo que não deveria estar ali, algo que murmurava abaixo da superfície. Daniel tentou ignorar, tentou focar apenas em escapar, mas a sensação de que algo estava atrás dele era esmagadora. A cada passo, sentia como se mãos invisíveis estivessem se estendendo para agarrá-lo, para arrastá-lo de volta à escuridão. Foi então que ele a viu novamente. A mulher de branco estava à sua frente, como uma aparição espectral em meio à névoa, parada no meio da estrada. Desta vez, porém, ela não estava sozinha. Ao redor dela, emergindo lentamente da neblina como sombras contorcidas e distorcidas, outras figuras começaram a se formar. Eram silhuetas de pessoas. Ou pelo menos, o que um dia haviam sido pessoas. Eles não tinham rostos. Suas formas eram vagas, quase líquidas, se movendo de maneira errática, como se estivessem presas em um ciclo interminável de dor e confusão. Daniel parou abruptamente, o coração disparado, o medo atingindo-o como uma marreta. Ele podia ouvir sussurros agora, vindo de todas as direções, sussurros baixos e indecifráveis que pareciam invadir sua mente, entorpecendo seus sentidos. As figuras avançavam lentamente em sua direção, seus movimentos eram dolorosamente lentos, como se estivessem arrastando algo invisível consigo. Elas pareciam querer comunicar algo, mas suas bocas não se moviam. O que quer que estivessem tentando dizer, suas vozes se fundiam em um coro desesperado, sem significado, mas carregado de agonia. A mulher de branco não se movia. Ela apenas o observava, seus olhos, agora visíveis por entre as mechas molhadas de cabelo, estavam vazios, negros como a própria noite. Eram olhos que não refletiam vida, mas uma tristeza infinita,
como se ela estivesse condenada a repetir aquele ciclo de sofrimento para sempre. E então, algo começou a se formar na mente de Daniel, como se uma verdade oculta estivesse sendo revelada pouco a pouco, contra sua própria vontade. Tudo ficou claro de repente, como um raio cortando a escuridão. A estrada e não era apenas um lugar amaldiçoado. Era muito mais que isso. Daniel percebeu, com um terror esmagador, que ele não estava apenas dirigindo por uma estrada comum. Ele estava dentro de um purgatório. Um limbo entre a vida e a morte, onde as almas perdidas estavam condenadas a vagar eternamente, presas a um ciclo de dor e arrependimento. As figuras ao redor, aquelas sombras sem rosto e sem forma, eram pessoas como ele. Pessoas que um dia se perderam naquela estrada, que foram atraídas pela sua escuridão, e agora estavam presas ali, incapazes de seguir em frente. Ele estava entre eles agora. Ele era um deles. A mulher de branco, e ela era o coração desse purgatório. Sua morte brutal, décadas atrás, havia marcado o início de tudo. Seu espírito, cheio de ódio e tristeza, havia transformado a estrada em uma armadilha para as almas desprevenidas. E Daniel, assim como os outros, havia sido puxado para dentro dessa teia sombria, atraído pela promessa de algo que ele nunca entenderia completamente. E agora, ele estava preso. Preso naquele lugar, condenado a vagar pela eternidade, junto com as outras almas que nunca encontrariam paz. Desesperado, ele tentou se mover, tentou correr de novo, mas seus pés estavam presos ao chão. A estrada parecia sugá-lo para baixo, como se fosse um pântano faminto, engolindo-o lentamente. O som dos sussurros aumentou, tornando-se uma cacofonia ensurdecedora de lamentos e gritos abafados. As figuras ao redor dele começaram a se aproximar, seus corpos tremeluzindo à medida que avançavam, como se estivessem se dissolvendo na névoa. E então, veio o pensamento que fez seu sangue gelar de vez, ele jamais voltaria para casa. A realização atingiu-o como uma onda de gelo. Não havia saída. A estrada nunca o deixaria ir. Ele estava condenado a permanecer ali, vagando eternamente com os outros, perdido entre os mortos, invisível para o mundo dos vivos. O terror o tomou de forma avassaladora, e seus gritos foram engolidos pela névoa, misturando-se com os outros lamentos que ecoavam na estrada. Ele estava perdido e para sempre. O tempo, naquele lugar, havia perdido todo o significado. Horas poderiam ter passado, ou talvez apenas minutos. Daniel não tinha mais certeza de nada. O pavor que o consumia antes agora se mesclava com um profundo cansaço. Ele parou de correr, os pulmões queimando com esforço, o corpo pesado como se carregasse um fardo invisível. As figuras sombrias ao seu redor não tinham pressa. Elas se aproximavam devagar, deslizando pela névoa como sombras disformes, cada uma trazendo consigo a sensação sufocante de vazio e dor. Ele sentia suas presenças como um peso esmagador sobre seus ombros, mas não tinha mais forças para fugir. A mulher de branco agora estava diante dele, parada, tão próxima que Daniel podia sentir o frio irradiando de sua figura espectral. Seus olhos, grandes e vazios, fixaram-se nos dele com uma intensidade esmagadora, mas era sua expressão que o perturbava mais profundamente. Não havia ódio ali, nem raiva ou vingança. Apenas uma tristeza insondável, tão vasta que parecia afogar todo o ambiente. Ela não era uma criatura maligna, percebeu Daniel, mas uma alma condenada, presa em um ciclo interminável de dor e arrependimento. Ele tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. O silêncio ao redor deles era absoluto, quase sufocante. A única coisa que preenchia o ar era a presença esmagadora daquela tristeza, que parecia envolver tudo e todos naquela estrada amaldiçoada. Daniel sentiu uma lágrima quente escorrer pelo seu rosto, sem nem perceber que estava chorando. Era como se a dor dela tivesse se tornado sua, como se ele pudesse sentir o peso de cada momento de agonia que ela havia suportado desde aquele fatídico acidente. E então, subitamente, tudo se apagou. O silêncio era absoluto. Não havia mais sussurros, nem sombras se movendo na névoa.
O frio intenso e opressor desaparecera, e a escuridão que o envolvia foi substituída por uma estranha quietude. Quando Daniel abriu os olhos novamente, sentiu um calor familiar. Ele estava no carro, de volta ao assento do motorista, as mãos firmemente agarradas ao volante. O motor estava ligado, vibrando suavemente sob ele, como se nunca tivesse falhado. A neblina densa que antes engolia tudo ao redor havia sumido, deixando apenas a estrada vazia e silenciosa à sua frente. Por um momento, ele ficou imóvel, seu corpo e mente ainda processando o que havia acontecido. Ou tentando entender se aquilo realmente havia acontecido. Seus pensamentos estavam enevoados, como se parte de sua memória tivesse sido arrancada e jogada no abismo da noite. O relógio do carro marcava um horário familiar, mas Daniel não conseguia se lembrar da última vez que olhara para ele. Quanto tempo havia passado? Onde ele estivera? O que exatamente ele tinha visto? Ainda atordoado, ele pressionou o acelerador, dirigindo pela estrada deserta com uma urgência que ele mesmo não compreendia completamente. O carro respondeu com obediência, deslizando pelo asfalto sem qualquer sinal de perigo. A estrada, antes distorcida e infinita, agora parecia comum, apenas um caminho como qualquer outro. Mas Daniel sabia que algo estava errado. Algo havia mudado. Ele dirigiu sem olhar para trás, mantendo os olhos fixos na estrada à frente. Mas em algum lugar, no fundo de sua mente, uma sombra se enraizava, um sentimento inescapável de que ele não estava completamente livre. Mesmo enquanto a paisagem ao redor voltava à normalidade, com árvores comuns e o horizonte distante se iluminando com o brilho suave da manhã, o pensamento persistia, crescendo lentamente como uma semente plantada no escuro. Dele havia escapado ou havia sido deixado partir? As imagens da mulher de branco, dos rostos sem forma, dos sussurros carregados de agonia, ainda dançavam em sua mente, embora fossem cada vez mais vagas, como um sonho fragmentado ao amanhecer. Ele se perguntou se aquilo tudo fora real ou apenas uma ilusão criada por sua mente sobrecarregada. Mas havia algo que ele não conseguia esquecer. O olhar vazio da mulher, cheio de uma tristeza tão profunda que parecia eterna. Aqueles olhos o haviam marcado, de uma maneira que ele não conseguia compreender totalmente, mas que sabia que jamais esqueceria. E então, uma sensação desconcertante começou a se formar em seu peito. Uma sensação de que aquilo não havia acabado. No fundo de sua mente, quase imperceptível, ele sentia uma presença, algo que ainda o acompanhava, um peso invisível que não desapareceria tão facilmente. Ele havia deixado a estrada perdida, mas será que a estrada o havia deixado? Ou ela estava apenas esperando o momento certo para chamá-lo de volta? Daniel acelerou ainda mais, como se pudesse escapar dessa dúvida, mas o medo o perseguia, silencioso, como uma sombra que ele não conseguia afastar. Ele não olhou para trás, mas sabia, no fundo do coração, que a estrada não estava completamente atrás dele. O rosto da mulher, o som dos sussurros e algo os conectava, algo que ele ainda não conseguia entender. E, enquanto o carro avançava pela estrada aparentemente segura, uma parte dele temia que, um dia, de alguma forma, ele acabaria voltando. Se você gostou dessa história assustadora e quer mais contos de arrepiar, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Há muitos mistérios sombrios esperando por você e, quem sabe, na próxima história, você não descubra o que realmente acontece na estrada perdida. Fique atento para mais histórias horripilantes.